Olá, aqui é o Renan e hoje eu trouxe um assunto que eu acho que é interessante para todos, não somente como estabilidade e controle, que vai ser um pouco do foco, mas também para as outras áreas, está relacionado à escrita de relatórios. Eu vou tentar contribuir da melhor forma possível, trazer a maior quantidade de informações que eu aprendi, alguns feedbacks, alguns relatórios também que eu escrevi na área de estabilidade e controle, para tentar agregar não somente para a estabilidade, mas para as outras áreas também. Eu acredito que isso possa ser usado ali para dar um bom norte para alguém que esteja escrevendo um relatório pela primeira vez. Se é um calouro que chegou numa área e não sabe para onde ir, tem que reportar suas atividades ali naquele relatório que vai ser enviado para a comissão. Então acredito que esse vídeo vai te dar uma boa base, vai te dar um norte. Assim, eu acho que não vai te dar a direção mais adequada, mas vai te dar todas as informações que você precisa ter como base para poder escrever o teu relatório. Eu vou tentar agregar da melhor forma possível. E caso você esteja começando do zero, entrou ali na área, que nem estabilidade e controle, caiu, e você tem que resolver estabilidade e controle, você fez dimensionamento, agora tem que escrever relatório, tem que fazer apresentação, talvez esteja fazendo análises ainda. Então a gente vai aproveitar esse tempo ali que a competição deu no corrente ano de 2024, para essa entrega de relatórios que foi postergada. E eu quero trazer algumas colocações aqui para a gente poder trabalhar da forma mais adequada. Quando você começar a escrever seu relatório, crie uma base histórica, ou tenha já uma base histórica da equipe. O que eu trago aqui é, por exemplo, como construir uma base histórica para a equipe de estabilidade e controle lá no Urutá. Isso eu mantive atualizado até 2020, 2021. Mas quais seriam as informações importantes? Cara, você precisa ter ali no teu repertório de consulta os relatórios anteriores da equipe, principalmente da sua área. É importante que tenha esse hábito de documentar. Eu acho difícil não ter, mas se a equipe está começando agora, a estrutura tá fraca, então está com 1 ano, 2 anos, é importante começar a armazenar. Então eu sempre deixo registrado aqui os relatórios. Eu tenho aqui até 2019, mas tem um registro já 2021, 2022, até 2023. E na tua base histórica também, além de relatórios, eu acho interessante documentar erros e acertos. Então aqui 2019, 2020, erros e acertos de 2018, documentação 2020, 2021, engajamento, integração, metodologia, inputs, versões antigas. Então fazendo um brainstorm aqui de que você precisa ter um local para documentar, ter referência histórica. Você não vai começar do zero. Se estiver começando do zero também não tem problema, porque eu vou te trazer as bases aqui para que você possa caminhar. Mas tenha em mente que quanto mais referência histórica você tem, mais fácil é começar a escrever o seu relatório. Então aqui do Urutá nós tínhamos referência e eu comecei a escrever a partir dessas referências. Agora é claro, quem começa pela primeira vez vai ter ali no máximo uma referência em português, Miranda, Rosa. Pode ter até contato com as bibliografias em inglês, mas quem vai introduzir o aerodesign para a realidade, adaptar essa informação da aeronáutica para o contexto da competição, são as primeiras bibliografias que eu acho que são importantes para que você entenda o que é a realidade do aerodesign. Então essa é a primeira orientação. Crie um banco de dados, um banco de informações histórico, referente à tua equipe, à tua área. Vou abrir mais algumas pastas aqui para ver se eu consigo comentar mais um ponto. Não. Então aqui valores de variáveis, como que eu organizava a área. Eu tinha também integração de estabilidade e controle. A gente vai passar por alguns slides aqui, históricos de estudos, a gente vai passar por isso. Mas vamos dar continuidade, tá? Então, agora que você sabe que você tem que procurar e construir uma base de informações, eu vou pular aqui para os slides que eu utilizava como integração na área de estabilidade e controle. Eu vou vir direto aqui para o slide 9 para comentar o seguinte. Antigamente eu acabei, não vou trazer aqui em outro momento, as delimitações do conteúdo dos relatórios de qualquer área eram bem genéricos, assim, eles não te davam uma boa instrução do que fazer, a não ser que você tivesse um domínio a respeito da área na qual você estava trabalhando. Então, quando a gente pegava essas orientações do conteúdo que deveria constar em cada um dos relatórios, particularmente no relatório de estabilidade e controle, nós tínhamos metas de estabilidade e controle, avaliações gerais de estabilidade e controle, dimensionamento dos comandos, decisões de projeto que levaram às escolhas da equipe, decisões de projeto que levaram às escolhas da equipe no campo de controle e de estabilidade. Como que eu traduzia isso de uma forma mais palpável, mais digitável, para escrever o relatório? Eu traduzi metas como melhorias a serem alcançadas em relação ao ano anterior, implementações, simulações por voo, por exemplo,
Requisitos de estabilidade e controlabilidade. O que eu traduzi como sendo avaliações gerais? Análises estáticas e dinâmicas, testes, análise em condições críticas, seja dianteiro máximo, densidade crítica, velocidade mínima acima do stall, análise durante a missão. Dimensionamento de comandos, e tem que ser apresentado, mas como é que se dimensiona? Geralmente sobre condições críticas, aileron, leme profundor, cada um deles vai ter sua condição crítica, você vai encontrar os vídeos aqui no canal sobre o dimensionamento dessa superfície de controle, decisões de projeto relacionadas à estabilidade. Por exemplo, se você implementa um endplate na ponta da tua asa, ele vai ter um impacto de melhora de performance, mas porém, ele também impacta a parte de estabilidade direcional. Se impacta a estabilidade direcional, você tem que fazer uma avaliação disso, você tem que quantificar esse impacto na tua área. É claro que também pode ser feito o uso de endplate para melhorar a estabilidade direcional da aeronave. Então você tem que decidir utilizar aquele instrumento e avaliá-lo. Dentre eles, o impacto de flaps, por exemplo, se você coloca flap na tua aeronave, vai ter um impacto durante a decolagem. Então aquela análise de decolagem para uma condição crítica, 1.1 da velocidade stall, rotação em torno de 3 de pouso principal, carga máxima no CG dianteiro, sobre o efeito do flap, que agora você tem. Então isso é uma decisão, mas ela pode vir de aerodinâmica ou de desempenho, conforme a necessidade, mas ela tem um impacto. E essas decisões de projeto que podem impactar a parte de estabilidade de controle têm que ser avaliadas também. Como, por exemplo, já não sei muito bem sobre controle automático. Eu não consigo argumentar muito porque eu nunca trabalhei com projeto de controle automático, mas se você decide ter um controlador automático para manter a estabilidade, um mínimo de grau de estabilidade durante o voo, você consegue prever e de certa forma auxiliar o piloto, ele vai ter um impacto sobre a controlabilidade da aeronave e eventualmente da estabilidade também. E de controle, por exemplo, trago aqui estabilizador completamente móvel, que a gente usou em 2018, 2019, a gente manteve, eu acho que até 2023, 2022, para facilitar a questão construtiva, reduzir peso, e a gente manteve. E qual que é o impacto que isso tem na área de estabilidade e controle? Aumento de autoridade em termos de controlabilidade. E assim, claro que a gente também teve os erros de projeto. 2018, uma aeronave muito robusta, então a inércia dela era muito grande, então o estabilizador completamente móvel auxiliou muito. Dentre outros pontos aqui, a escrita do relatório. Você escreve o relatório em terceira pessoa. Eu sei que para alguns vai parecer claro, mas quem está em primeiro período, está acostumado com uma escrita assim, de redação de Enem ou escrita de cursinho, ou de escrever histórias particulares, não é sempre tão claro que você tem que narrar as coisas da perspectiva da terceira pessoa. Então, realizou-se, fez, não é? Você utiliza realizou-se, fez, se cria uma narrativa, a equipe optou por fazer X, Y, Z. Corta-se essa primeira pessoa, eu fiz, o nós fizemos. Então, sempre para deixar claro que é um constituinte natural. Então, no Brutal, desde quando eu sempre revisei os relatórios, sempre tem algum nós fizemos, sempre trazendo para a primeira pessoa, que não é adequado para um relatório. Aqui, em termos de objetividade, reduzir ao máximo as frases. Aqui eu vou deixar só pontuado, mas não vou explicar e nem vou induzir que você também faça isso. Você precisa ter um certo domínio de escrita para fazer a redução das frases de modo que fique didático. Então não vou chegar aqui para falar para você, reduz todas as suas frases o mais rápido, maior quantidade, maior redução possível das suas frases. Não vou falar isso. O que eu vou falar é o seguinte: se você está com uma frase grande, não é uma frase, é um texto grande, manda lá para o ChatGPT, pede para ele reescrever de forma clara e objetiva. A gente não pode arriscar em querer cortar, só reduzir o tamanho da informação, porque se você não tem tanta prática na escrita, pode acabar que você tira um certo grau de compreensão do texto. Então aqui eu trocaria esse reduzir ao máximo da frase por utilizar uma ferramenta de escrita de texto automático, como por exemplo o ChatGPT, para trazer mais clareza e objetivo aos teus textos. Definir condições de análise, seja dianteiro, traseiro, carga máxima, mínima, velocidade stall, cruzeira máxima, densidade São José, Manaus, se ela é linear ou não linear, por exemplo, efeito da tração nas curvas de deflexão em função da velocidade, efeito, ou limitações devido ao stall. É muito importante, você vai fazer uma análise, deixar bem delimitado que em determinada análise você está
com as condições delimitadas. Essa análise vai para CG dianteiro, essa análise vai para CG traseiro, a velocidade é tanto, a densidade considerada é x, y, z. Você pode antecipar também no seu relatório, numa área de introdução ou prévia de qualquer tipo de análise que você vai fazer, seja analítica ou via software, simulação. Você prevê, todas as análises feitas a partir daqui foram para CG dianteiro, uma dada velocidade. E assim você já antecipa todas aquelas condições de análise. E fica mais fácil para você ficar repetindo. Já te auxilia e economiza a palavra. Lembra que você também tem que economizar a palavra. E o ChatGPT atualmente eu acho que dá uma boa ajuda nessa questão. Sempre apresentar conclusões a partir de resultados obtidos. Eu vou trazer uns exemplos depois. Eu estou com os relatórios aqui do 2017, 18, 19 e sistemas embarcados. Que eu participei desse que também escrevi sozinho. Então, você apresentou um resultado, a análise é tanto, aí tu coloca só uma imagem lá e tu não interpretou aquele gráfico. E o critério de avaliação da comissão técnica não é ver se a análise está ali, mas se você entende o que aquela análise está te trazendo. Você tem que entender a pré-condição daquela análise, e tem que entender o que está acontecendo naquele gráfico e tirar uma conclusão a partir dele. Qual que é a melhor dica que eu posso dar assim? Você vai pegar uma análise, você trouxe uma bibliografia, não é da tua cabeça. Não. Então, você trouxe da tua bibliografia. O livro, ele fala para ti, cara, a análise foi feita assim aqui, o gráfico é dado abaixo. A partir do gráfico, pode-se observar que a velocidade afeta de determinada forma a deflexão dessa superfície de controle. A conclusão está logo abaixo do gráfico. Pega aquela conclusão e coloca abaixo do gráfico que você tirou dele. Senão, torna-se algo muito mecânico. Você pega aquele gráfico, reproduz, faz análise das condições da tua aeronave, mas você não pega ali a parte da conclusão da análise. Então, tome cuidado com isso. Lembre-se, tem um texto logo abaixo das análises dos livros. Tira essa conclusão, dá um Ctrl+C, Ctrl+V, e pelo menos para você aprender a colocar uma conclusão após o gráfico. Isso aconteceu várias vezes, porque, cara, o cara chega no primeiro período da faculdade, se empolga, entra no aerodesign e ele não vai ter todo o embasamento necessário para escrever um relatório. Às vezes, se ele entra, já cai de primeira numa área que está desestruturada e tem que escrever um relatório de uma vez. Então, é uma realidade. Determinar quais foram os métodos utilizados conforme determinada referência. Vou fazer análise de estabilidade de controle conforme Nelson define. Vou fazer conforme Gudmundsson define. É sempre assim. Conforme determinada referência, você realizou determinada análise. Ponto, acabou. Então, nada veio da tua cabeça, lembre-se. Estender o papel da área durante as... Estender não, né? Entender o papel da área durante várias fases do projeto, né? Requisitos, conceitual, preliminar, detalhado, testes ou... Tua área tem atividades para cada uma dessas etapas de projeto. E eu vou adicionar mais uma que antecede requisitos e restrições, que analisa os resultados anteriores da competição anterior. Quais foram os resultados de performance, estabilidade, controlabilidade, estruturas da tua aeronave no ano anterior. Você faz esse mapeamento histórico, joga naquele teu armazenamento em massa de informações e pronto. Isso antecede análise de restrições e requisitos no momento ou um pouquinho anteriormente ao lançamento do regulamento da competição. Então, tua área tem um papel pós-competição e que seja fundamental que as pessoas que participaram daquela competição daquele ano façam essa atividade. Não espere virar o ano. Fechou a competição, fecha o feedback daquele ano. Então, isso aqui é importante. Lançou o regulamento da competição. Até aqui você já vai ter um norte dos erros e dos acertos. Lançou o regulamento, você tem requisitos e restrições que são delimitadas pelo regulamento e você tem que casar isso aqui com a tua área. Às vezes não é tão claro, porque a gente pode acabar estudando somente a nossa área e deixando de perceber o impacto que as decisões da nossa área têm em outras áreas ou que as restrições de outras áreas que estão dentro do regulamento tenham na nossa área. Muito importante. É até um pouco difícil de metrificar ali onde vão ser esses impactos agora. Metrificar não, mas delimitar os assuntos que vão ter impacto na sua área de forma indireta. Mas comece sempre fazendo o mínimo. Como é que se rastreia isso da forma mais básica? É por variável, input, output, suas equações recebem entradas de uma área, por exemplo, aerodinâmica. A aerodinâmica recebe entradas do regulamento. Então, tenta fazer um fluxo de processo ali. Qual que é a variável que está restringida à aerodinâmica e que gera um output que vai me afetar? Pode ser que tenha alguma coisinha ali que esteja vindo desde o regulamento, tendo impacto indireto decisivo para você que você não esteja percebendo. Então, é importante. Vamos pegar um outro exemplo, preliminar, detalhado. Acho que eu não vou lembrar de todos agora, mas testes de voo, a gente vai ter Cooper Hopper.
Construção, mapeamento do CG ao longo da construção, acho que é um papel de estabilidade e controle. E durante os voos da competição, gravar os vídeos da aeronave voando, respondendo às condições mais críticas e tentando interpretar como que ela está se comportando. Documentar todas as decisões e resultados importantes. Às vezes fica meio... Deixa eu pensar assim... Você marca uma reunião, os membros vão lá, decidem, desenham uma lousa, o que tem que ser feito, beleza, a partir daqui é isso. Uma semana depois, vocês só estão realizando a atividade sem saber o porquê dela. Aí um ou outro, por que a gente está fazendo isso daqui? Lembra que aconteceu XYZ? Beleza, tem um documento, isso está registrado? Não. Então, faça uma documentação das suas reuniões, das tomadas de decisões e escreva um pré-relatório de integração de projeto que conste as tomadas de decisões. Não somente isso, como também os erros. Então, é um relatório meio que grande. Cara, se pudesse ser um diário, assim, dia tal, a gente foi fazer X, Y, Z, deu erro em tal coisa. Cara, um diário, assim, com tudo, acho que seria interessante. Viu a ideia agora, mas cabe a você testar. Determinar restrições geométricas, envergadura, corda, área. Isso é papel, assim, de estabilidade e controle. Mas vamos ver aqui. Envergadura, área e corda. Infelizmente, só trouxe restrições geométricas. Restrições geométricas, vamos pensar em termos de tamanho e de peso. São traduzidos em tamanho e peso. Isso impacta na estrutura da tua aeronave, na atuação de cargas nela. Então você não pode colocar qualquer área, não vai ser qualquer valor de corda nem de envergadura. Existe o absurdo que você naturalmente vai cortar, mas existe aqueles impactos que vão influenciar em outras áreas, como estrutura e cargas, que podem ser afetadas ali por uma geometria um pouco diferenciada, um pouco maior do que deveria ser, que vai resultar em um aumento de dobradiça, ali, um profundor um pouco maior, próximo de 50%, uma envergadura um pouco menor. Mas assim, o que você tem que ter em mente? Existem alguns pontos que você não vai conseguir perceber que está um pouco absurdo. Você vai ter que consultar um cara da área e vai perceber, cara, isso aqui não está bom. Isso aqui não está bom por causa de, não sei, eu não consigo fixar o momento, a carga está muito grande, não dá para diminuir esse tamanho, não dá para aumentar um comprimento de cauda. Então existem esses impactos indiretos que vão te trazer restrições. Também existem restrições comerciais. Se existe algum item, por exemplo, você vai colocar um tubo de carbono ali no teu tubo de cauda, é uma restrição comercial. Talvez você tenha valores delimitados para aquele comprimento. Se você tem aquilo fechado a partir de um comercial que está disponível comercialmente, aquilo já traz uma restrição. Então, são algumas aqui algumas ideias que a gente pode ter, preocupações ao longo da escrita do relatório. E aqui, por que eu gosto de falar de relatório? Estou falando dessa forma para tentar agregar mais. Estabilidade e controle não teve um histórico muito bom de notas de relatório de estabilidade e controle. Então, 2017 foi 7,84, 7,86 em 2018, e aí, quando eu escrevi integralmente o relatório, 2019, consolidando, 2017 e 2018 também pegando feedback. 2018 foi fundamental, quando eu peguei CT ali do lado do jurado, comecei a perguntar as coisas, trouxe o relatório ali escrito lá dele, perguntei, é isso, ele falou, tu faz desse jeito. Cara, a nota mais que dobrou. Então, eu me sinto confortável em trazer essas informações aqui, conversar e dar uma orientação, porque eu tive um resultado bom. Não é 25, não é 25, não é 18, não é 20, mas mais do que dobrar, sair de um estado de estagnação, assim, subir de 7,84 para 7,86 de um ano para outro, cara. Não te motiva, mas quando você pega esse salto desse, eu tô no caminho certo. E é esse caminho que eu quero mostrar para você. E alguns outros detalhes, eu acho que eu vou parar aqui nesse slide. Fecha esse slide, vamos para o próximo aqui, que eu vou trazer a pirâmide do conhecimento. Foi o que eu elaborei quando eu queria trazer o que você tem que aprender sequencialmente. E a primeira coisa que eu trazia era o regulamento da competição. Porém, não é isso. Primeiro aqui, a base mesmo da pirâmide é um capítulo, por exemplo, de introdução à engenharia aeronáutica. Você vai conhecer as partes do avião, o que é o papel de aerodinâmica, estabilidade, controle, desempenho, todas as áreas. Você tem que saber todo o papel de todas elas, estar familiarizado com a terminologia, e aí depois vem o regulamento da competição, porque você não consegue entender o regulamento da competição se você não entende a engenharia aeronáutica. Você vai precisar estudar um pouco de motor, vai entender um pouco o motor a combustão, não tem mais, né? Mas supondo que possa, motor elétrico, bateria, principais componentes da aeronave, elementos primários, elementos secundários da estrutura da aeronave. Deixa eu lembrar, materiais, compósitos, materiais de madeira, permitir uma melhor leitura e aproveitamento do regulamento da competição. E em seguida, a metodologia de projeto aeronáutico
E aí você pode recorrer a bibliografias nacionais. A gente tem um clássico que é o Barros e tem modernas como o Gudmundsson. Se familiarizar com a metodologia, ser capaz de dividir as várias etapas de projeto, saber o que tem que ser mais ou menos feito, cada um você precisa decorar tudo, mas tem que saber que existe uma divisão. Depois aerodinâmica, estabilidade e controle, e aí entra aqui já a parte de dominar estabilidade e controle. Então aqui foi uma base de conhecimento, então antes de estabilidade e controle vem aerodinâmica, vem mais ou menos um pouquinho de desempenho. Desempenho eu acho que traria ali a parte de tração requerida e disponível, teto absoluto para estabilidade e controle, porque tem alguns impactos em termos de arrasto, estabilidade. Assim, se coloca o motor um pouco mais alto, pode trazer um regime de não linearidade para as suas análises. Tem impacto, não tive um tempo de implementar, cheguei a implementar, mas não cheguei a ver o impacto real disso, de não linearidade, estabilidade e controle por parte de desempenho. Então, tem alguns básicos que são herdados, claro, aqui da parte do que seria introdução em aeronáutica, mas eu trouxe. Até o momento a aerodinâmica vai ser suficiente, mas vai a partir de um dado momento para fazer umas análises mais criteriosas, outras áreas outro conhecimento de outras áreas vão ser necessários. Momento da aula. Então o que aconteceu quando eu gravei esse vídeo? Eu gravei 1 hora de aula, estava previsto ali apenas meia hora e acabou que eu acrescentei tantos assuntos que o vídeo acabou ficando bem grande, então trouxe bastante assunto nele. Um único take, né? Eu fui falando, conversando, trazendo material e acabou que a aula ficou muito grande para fazer o upload. Então essa aula vai ficar dividida em mais algumas partes e também vou adicionar alguns outros pontos que eu acabei esquecendo de mencionar, mesmo estando no meu roteiro que eu estava consultando na hora. Então a gente vai fazer o seguinte, eu termino esse vídeo aqui, a parte 1, espero que tenha te ajudado a entender bem. Peço que você compartilhe no grupo da sua área ou algum grupo também do aerodesign. Que daqui para frente aqui eu vou estar dividindo, fragmentando esses vídeos em mais partes e também adicionando mais conteúdo. Vão ter uns 5 vídeos ali para a gente falar sobre relatório da competição, tá bom? Então peço ali um pouco de paciência, vou soltando os vídeos, você vai acompanhando normalmente. Queria ter trazido assim de uma forma mais resumida, mas tem bastante coisa interessante para a gente conversar sobre escrita de relatório, porque eu sempre tento trazer a maior quantidade de conteúdo para acrescentar ali na sua escrita, no aerodesign, também nos processos de projeto como um todo. Então, muito obrigado pela sua atenção, um grande abraço e fique com Deus.